Irmãos, hoje nós vamos estudar o livro de Eclesiastes. Você pode acompanhar aí nos slides. Livro um tanto polêmico, muitas vezes pouco exposto, pouco estudado, por ser polêmico, por ter um ambiente, uma atmosfera, como alguns chamam, meio pessimista parece. Mas será que é assim mesmo? Será que Eclesiastes é um livro pessimista, ou talvez, como alguns falam, mal-humorado? Um livro parece que nos coloca para baixo. Será que é assim de fato? Será que esse é o propósito do autor? Então, nós vamos responder essas perguntas, nós vamos estudar esse livro e ver como ele pode contribui para a mensagem teológica do Antigo Testamento e também como ele contribui para a nossa santificação, para a formação da imagem de Cristo em nós. Então você pode acompanhar o nosso estudo, Eclesiastes, as vaidades da vida. O título dele, então o nome, Eclesiastes, vem do grego e encontra-se na versão da Septuaginta, que é o equivalente do seu título em hebraico. Então essa expressão Eclesiastes é a palavra em grega, referente ao título em hebraico, transliterada, não é uma palavra traduzida, tá bom? É a mesma coisa que a gente falar ágape. Ágape, a palavra grega, é uma das palavras que são traduzidas por amor na nossa língua. Então, quando nós falamos ágape, nós apenas estamos falando uma palavra transliterada para o português e não traduzida. A mesma coisa acontece quando a gente fala Eclesiastes, é uma palavra grega, nós estamos apenas pronunciando a sua transliteração. O significado de Eclesiastes é pregador, que é uma referência ao seu título em hebraico. Como você pode acompanhar aí, o nome do livro na versão hebraica dos judeus é Kohelet, também comumente traduzido por pregador, decorrente do primeiro versículo do livro, que diz: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Então esse livro, na versão hebraica e também na versão grega, leva o nome de pregador, correspondente à sua devida língua, O livro tem sido, ao longo da história, alvo de muitas críticas, principalmente quanto à sua canonicidade, por causa da sua linguagem comum. Então, como eu disse, é um livro polêmico, um livro que muitos têm questionado até mesmo a sua inspiração, a sua canonicidade. É um livro que tem sido alvo de debates em várias esferas, tanto com o seu autor, como a sua unidade, quanto ao seu conteúdo. E nós estamos aqui para explicar um pouco, a nossa posição é uma posição conservadora, que entende que é um livro inspirado pelo Senhor, pelo Espírito do Senhor, é um livro que faz parte do cânon, não é um livro que contradiz o restante da palavra de Deus, como alguns o criticam, mas é um livro que tem muito para somar com a nossa vida, soprado por Deus, como é realmente o entendimento da expressão inspirado por Deus, soprado por Deus. Nós cremos nisso, nós vamos estudar isso. A sua autoria. O autor se apresenta como filho de Davi, rei de Jerusalém. Então, apesar do nome Salomão não aparecer no livro, a referência à sua pessoa se torna clara no primeiro versículo e em diversos paralelos que se podem traçar entre o livro de Eclesiastes e 1 Reis, que apontam para a autoria salomônica. Então, Salomão não se apresenta aqui como Salomão, mas ele diz claramente, como nós vimos no slide anterior, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, versículo 1 do livro. Então, quem que é o filho de Davi? Nós entendemos que é Salomão, e também, é lógico que Davi teve mais filhos, mas rei de Jerusalém foi Salomão, e existe vários pontos de contato, de coisas que o autor fala sobre si no livro de Eclesiastes, que se ligam a relatos de 1 Reis referentes à vida do rei Salomão. E é isso que eu quero mostrar para você na tabela a seguir. Então acompanhe aí. Veja nessa tabela os paralelos entre Eclesiastes e os livros históricos. Então, Eclesiastes 1,16 equivale a 1 Reis 3,12, falando da sabedoria inigualável de Salomão. Então, os dois batem. Eclesiastes 2, do 4 ao 10. E você vê que tem uma série de Eclesiastes 2, do 4 ao 10, que fala sobre vários assuntos nesse trecho.
Eles correspondem a 1 Reis 4, 27 e 32, que fala dos tesouros incomparáveis de Salomão. Corresponde também a 1 Reis 7, do 1 ao 8 e 10, 23, que fala da sua riqueza sem paralelo. 1 Reis 9, 17 a 28, que fala dos seus numerosos servos que tinha à sua disposição. 1 Reis 10, 14 a 29, que fala dos projetos arquitetônicos feitos por Salomão. Nós temos Eclesiastes 12, 9, correspondente a 1 Reis 4 e 32, falando da sua intensa atividade literária, composição de provérbios, dessa literatura que ele fez ao longo da sua vida. Eclesiastes 2:8, 7 e 28, equivalente a 1 Reis 11, 3, falando das mulheres em profusão, em abundância na sua vida. Então nós temos vários paralelos que nos tiram toda a dúvida que nós podemos ter quanto à autoria salomônica. Você vê claramente aqui que esse filho de Davi, rei de Jerusalém, esse pregador que se apresenta, é o próprio rei Salomão. Estilo literário. Esse tópico é muito importante dentro do livro de Eclesiastes. Você vai ver que o livro de Eclesiastes é muito rico na sua forma, como foi composto. Então, o seu estilo literário, nós sabemos que ele faz parte de um livro poético, mas dentro da poesia hebraica existem vários recursos literários que os autores que redigiram o livro podem usar para enriquecê-lo e para, de uma forma didática, transmitir a sua mensagem ao seu leitor. Então nós vamos ver uma abundância de recursos literários da poesia hebraica que Salomão se utiliza para compor, vamos dizer, essa obra-prima que é o livro de Eclesiastes. Você pode acompanhar. Existe mais ainda do que nós escrevemos, do que eu escrevi aqui nos slides. Estudando vários livros sobre o assunto, eu selecionei alguns que eu julguei ser mais importantes, e também os autores disseram, mas ainda há vários outros que eu deixei de colocar, que poderiam ser colocados, mas eu preciso ser seletivo para dar tempo, tá bom? Da gente ver todo o livro de forma panorâmica aqui. Então acompanhe aí comigo. Eclesiastes contém uma variedade de formas, estilos literários, de ferramentas literárias. Então, primeiro aí, narrativas em prosa na primeira pessoa, indicam suas observações sobre os paradoxos da vida. Esses paradoxos da vida, esses elementos da vida que parece que se confrontam, se chocam, ideias contrárias que ele vai apresentando ao longo do seu livro. Normalmente concluídas com um comentário de avaliação. Então veja dois exemplos que eu coloquei aqui para você identificar essa primeira ferramenta literária, que é a narrativa em prosa na primeira pessoa. Eclesiastes 1:17. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isso é correr atrás do vento. Então veja, coloquei em vermelho. Apliquei, aí está a primeira pessoa, Ele inicia esse discurso, nessa narrativa, normalmente nessa primeira pessoa. E muitas vezes ele faz uma avaliação no final. Também isso é correr atrás do vento. Nós temos um outro exemplo, Eclesiastes 2:11, que diz assim: considerei todas as obras, então a ideia é considerei, primeira pessoa, todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do céu. Novamente a avaliação no final. Veja que Eclesiastes é um livro, provavelmente Salomão escreveu no final da sua vida, com a sua experiência que ele tirou dos seus acertos, mas muito mais dos seus erros que cometeu ao longo da sua vida, ao longo do seu reinado. Por isso é um livro, de certa forma, como uma experiência, um testemunho em muitas áreas que ele conta para enriquecer, para transmitir conhecimento, como ele mesmo fala no final, no epílogo do seu livro, para os seus leitores, a fim de gerar crescimento, prudência e infundir no coração deles, o que nós vamos ver depois, o temor do Senhor. Outro estilo literário é a questão de provérbios. Vários provérbios são citados ao longo de Eclesiastes. Sabemos que Salomão é escritor do livro de provérbios, como nós vimos na aula passada, o pastor Newton ministrou, mas ele também escreve alguns provérbios aqui, e você vai ver que existe uma semelhança em vários provérbios que escreve.
Então, provérbios também são usados, às vezes dentro de moldes da sabedoria tradicional, mas ocasionalmente em antítese parcial às convenções dos sábios. O que isso quer dizer? Você vai ver alguns provérbios que Salomão escreve no livro de Eclesiastes que parece, parece que é harmônico com aquilo que é tradicional, a sabedoria do livro de Provérbios. Mas você vai ver, por exemplo, alguns outros provérbios que constam no livro de Eclesiastes que parecem ser até contraditórios com aquilo que Salomão escreveu no livro de Provérbios. Esse teor pessimista do livro, muitas vezes as pessoas vão dizer que ele contradiz o restante das escrituras, até mesmo os próprios escritos do rei Salomão. E é isso que nós vamos combater aqui. Essa ideia que nós vamos refutar aqui e mostrar, na verdade, qual é o propósito de Salomão nesse ambiente um tanto que pessimista, como algumas pessoas o rotulam. Então vamos lá. Exemplo de provérbio tradicional. Então, daquilo que se equipara ao livro de Provérbios que nós citamos para exemplificar aqui para os irmãos. Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. O livro de Provérbios fala que os olhos do homem nunca se satisfazem. A ideia de cobiça, de ganância. Então isso, vamos dizer, à primeira vista está ok, né? Ele equivale ao livro de Provérbios. Agora, por exemplo, veja um exemplo de provérbio, de antiprovérbio, né? Entre aspas, porque a gente sabe que é uma aparente contradição e não uma contradição como muitos acusam, tá bom? Então por isso que eu coloquei entre parênteses antiprovérbio. Eclesiastes 8:10. Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Também isso é vaidade. Ora, o livro de Provérbios fala que o sábio vai herdar a honra. O livro de Provérbios fala que a honra convém ao sábio. Mas aqui acontece o contrário. Os perversos recebem sepultura e entram no repouso, a ideia de reconhecimento, enquanto os sábios, enquanto aqueles que frequentavam o lugar santo, né, aqueles que temiam o Senhor, foram esquecidos na própria cidade onde fizeram o bem. Então, Salomão pontua uma situação que foge à regra geral. E é sobre isso que eu quero colocar para chamar você à reflexão, para você começar a entender um pouco mais do que Salomão quer transmitir com esse tom um tanto que pessimista dele. Então, esses antiprovérbios não contradizem os princípios estabelecidos em outras partes das Escrituras, mas enfatizam que dentro da soberania de Yahvé, princípios gerais podem ser suspensos temporariamente para que o indivíduo perceba a sua necessidade de confiar em Deus e não na sabedoria propriamente dita. Uma coisa que vale deixar claro aqui, eu não me lembro se foi dito, mas eu gostaria de salientar aqui, de reforçar essa ideia, e é um erro muito comum que se comete, de você achar que o que está escrito no livro de Salmos e no livro de Provérbios, né, na literatura poética, são promessas. Não são promessas. Ou seja, são passíveis de não cumprimento, mas na verdade é até contradizente eu dizer isso, porque não são promessas, são princípios gerais. Então quando o Davi fala que ele nunca viu o justo mendigar o pão, não significa dizer que o crente nunca vai passar fome, significa que a regra geral é que o crente não vai passar fome, que o Senhor vai sustê-lo, vai ampará-lo, vai cuidar dele. E isso vai acontecer na maioria das vezes. Mas Deus pode privar o crente muitas vezes de comida e colocar necessidade na sua vida para conduzi-lo não na sabedoria, para conduzi-lo a confiar em Deus e não na sabedoria, nos princípios gerais. Por exemplo, ensina a criança no caminho que deve andar e mesmo quando for velho não se desviará dele. Isso é um princípio geral e não uma promessa. Quantos pais crentes sérios nós conhecemos que levam Deus a sério, levaram a criação de seus filhos a sério, criando-os no temor do Senhor, com princípios bíblicos, e hoje eles não se encontram no caminho do Senhor. Porque isso não é uma promessa, é uma regra geral,
tá bom? Ou seja, na maioria dos casos vai acontecer assim, mas não é uma promessa infalível. Isso precisa ficar muito claro. Salmos e Provérbios não constituem promessas infalíveis, a não ser óbvio que eles se referem em algum momento a alianças feitas por Deus, tá bom? Aí é uma outra história. Mas esses provérbios que nós vemos não são promessas, isso precisa reforçar. E Eclesiastes usa Salomão, ele se utiliza desse espaço, dessa falha que pode acontecer, dessas exceções que podem acontecer no princípio geral, para conduzir a pessoa a temer mais o Senhor. Então vale ressaltar que os salmos e os provérbios não constituem promessas, mas princípios gerais. Eles discorrem de como as coisas normalmente acontecem, mas não um padrão infalível. Então isso tem que ficar muito claro. Nunca foi da intenção dos seus escritores contar ali promessas infalíveis, mas princípios gerais que acontecem sobre aqueles que temem ao Senhor, por exemplo. Outro estilo literário é as perguntas retóricas. São outro recurso literário que encontramos no livro. Perguntas que a resposta é clara. Então é um estilo de escrever. Por exemplo, Eclesiastes 3:9. Que proveito tem um trabalhador naquilo com que se afadiga? Nós sabemos a resposta que Salomão quer produzir. É nenhum. É isso que ele está querendo dizer. Então, perguntas que a resposta é clara. Ele coloca para gerar, é um recurso literário para gerar didática, tá bom? E nós fazemos isso até hoje. A alegoria, por exemplo, sobre a velhice que o autor descreve no epílogo, Eclesiastes 12, do 1 ao 7, confira uma parte desse trecho. Olha só o que diz. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos nos quais dirás, não tenho neles prazer, e o pó volte à terra como era, o espírito volte a Deus, que o Deus. Então ele está falando de uma experiência futura, né? Uma alegoria à velhice, essa é a ideia. Faz você imaginar as coisas futuras, a sua velhice. De acordo com o professor Carlos Oswaldo, que é um dos autores que nós consultamos para produzir o nosso estudo, a característica literária mais fundamental do livro é o que ele chama de contraponto. Este permite ao leitor ver os dois lados da moeda de Eclesiastes. Em termos musicais, contraponto é o acompanhamento de um tema ou melodia por outro tema, ou em sentido mais amplo, a arte de combinar melodias. Isso acontece no livro de Eclesiastes, é uma poesia. O autor está combinando um otimismo cauteloso com um pessimismo realista. E ele faz esse contraponto entre os dois continuamente ao longo da redação da sua carta, mostrando coisas boas, mas também colocando o contraponto delas. Ou seja, elas podem dar errado e muitas vezes elas vão dar. Na verdade, às vezes a ênfase nele é mais nessa ideia de que as coisas não vão acontecer como você espera muitas vezes. E esse contraponto ele está presente sempre no livro de Provérbios. No livro de Eclesiastes. Então, Eclesiastes conseguiu produzir unidade com as melodias aparentemente conflitantes, do otimismo cauteloso, de um pessimismo realista, à medida que trata dialeticamente dos mais diversos temas e assuntos. Então, ele fala de vários assuntos, sempre fazendo uso desse recurso literário do contraponto entre o otimismo cauteloso e um pessimismo realista. Entender esse método de composição é muito importante para lidar e para compreender o aspecto geral do livro, classificado por alguns como mal-humorado ou pessimista, como nós estamos falando, puramente pessimista, né? Nessa ideia. Então veja alguns exemplos aí de contrapontos que eu quero mostrar. 2 exemplos. Primeiro, Eclesiastes 7,14. No dia da prosperidade, goza do bem. Mas no dia da adversidade, considere que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele, colocando o dia bom e o dia mau. Outra coisa, quando ele fala, melhor ir à casa onde há luto do que naquela onde há banquete, colocando um contraponto entre as duas coisas, tirando uma conclusão talvez inesperada pelo leitor. Então isso são exemplos de contrapontos. Eclesiastes 8, 11 a 12.
Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Nada a ver com os dias de hoje, né? Não se executa justiça logo sobre a má obra. Então acontecia desde aquela época. Mas o contraponto aqui é, ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e os seus dias se prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Apesar, né, dessa realidade de injustiça, de uma justiça tardia humana, eu sei com certeza que bem sucedem aos que temem a Deus, aqueles que, embora a sua realidade seja angustiante, injusta, desleal muitas vezes, mesmo assim decidem esperar no Senhor, continuar temendo ao Senhor e fazendo a coisa certa. Eu sei que no final bem vai suceder a esses, ainda que o pecador viva muitos anos e se prolongue os seus dias. Veja, é um contraponto, mas Salomão, ele sempre lembra dessa ideia de temer a Deus no meio de tanta improbabilidade, injustiça, dúvida nesse mundo que nós vivemos. Ele sempre conclui que realmente é bom para o homem temer ao Senhor diante dos enigmas, das vaidades, da injustiça, da maldade, de um ciclo vicioso que essa vida produz sobre a nossa história. Outro recurso literário interessante é a exploração de uma ideia até as suas últimas consequências, como vemos, por exemplo, no famoso trecho de Eclesiastes 3, do 1 ao 9. Por exemplo, aqui ele começa uma ideia e ele vai desenvolvendo essa ideia, introduz uma ideia e começa a desenvolvê-la até um desfecho. Então, Eclesiastes 3, do 1 ao 9, aquilo: há tempo, propósito para tudo determinado debaixo do céu. Há tempo de morrer, tempo de crescer, tempo de plantar. Ele vai continuar desenvolvendo essa ideia. Então, isso é um dos recursos que ele executa. Nós vemos em Eclesiastes 6, do 1 ao 6, outro exemplo. Ele introduz a ideia e vai desenvolvendo isso ao longo de um determinado trecho embaixo. Nós vemos ainda a questão da metáfora, dessas comparações que ele faz. Eclesiastes 7, 26. Achei coisa mais amarga do que a morte: a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Então, estão fazendo comparações aqui. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser o seu prisioneiro. Nós temos também a repetição da palavra melhor. Isso nós vemos em várias partes do livro, como por exemplo Eclesiastes 7, do 1 ao 3. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso, melhor o dia da morte do que o dia do nascimento, melhor é a casa onde há luto do que onde há banquete, melhor é a mágoa do que o riso. Eclesiastes 4, versículos 6, 9 e 13, você também vai ver esse jogo de palavras com a expressão melhor. Então isso é outro recurso literário usado. Nós temos a ilustração histórica, Eclesiastes 9, 14a. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, veio contra ela um grande rei. Então ele vai contar uma história, como se fosse uma parábola, né? Esse recurso que Jesus usa para tirar uma lição e para ensinar os seus leitores. Nós temos a anáfora, é um uso repetitivo e proposital de alguma expressão. Na própria passagem de Eclesiastes 3, do 1 ao 9, nós vemos isso. Tempo de, tempo de, tempo de. Então ele repete essa expressão ao longo de toda essa ideia. Então veja que é um trecho que tem tanto anáfora, como também aquele outro recurso literário, na exploração de uma ideia até as suas últimas consequências. Então, vários recursos literários vinculados às vezes ao mesmo trecho. Nós temos o uso da hipérbole, Eclesiastes 6, 3 e 6. Se alguém gerar 100 filhos, que é uma hipérbole, e viver muitos anos até a avançada idade, e aí ele tem, e continua aqui, e não se fartar do bem, além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz que ele. Hipérbole. Ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, outra hipérbole. Então são exemplos de exageros, né, como que o autor usa para explicar algo de forma didática. Qual a teologia do livro? Ainda existia outros recursos literários, como eu falei, eu selecionei alguns para os irmãos entenderem a riqueza desse livro e a sabedoria do homem que, movido pelo Espírito, o produziu.
o livro não contribui senão indiretamente para o desenvolvimento histórico do Antigo Testamento, visto que não contém narrativa histórica em si. Então ele não conta a história, mas vai falar de ensinamentos, tá bom? Como o livro de Provérbios. Todavia, o livro serve para retratar o fato do decreto do mal na história e a tentativa frequente do homem em resolver e explicar tal problema. Então é claro a existência do mal. Eclesiastes salienta isso com letras maiúsculas e mostra o homem tentando viver no meio do mundo terrível. Ele mostra o homem tentando, de alguma forma, sobreviver nesse caos que é o nosso mundo. É isso, esse é o cenário que o Salomão cria. O nosso mundo é um mundo mau, tem ciclos viciosos de mal. Nós não sabemos o nosso futuro, coisas ruins sucedem com pessoas boas, coisas boas sucedem com pessoas ruins, e o homem ainda se esforça para tanta coisa, e eu vejo que tudo isso é uma vaidade, né? Então Salomão cria uma atmosfera ruim, uma atmosfera pesada, uma atmosfera que alguns, se não fosse o temor de Deus que ele trabalha também, se você só olhar para o livro nessa ótica pessimista, sem considerar o seu propósito vinculado a conduzir o seu leitor diante do caos para o temor de Deus, você vai cair no existencialismo. Nós existimos por existir, a minha vida não faz sentido, e por fim desbocar nas consequências finais do existencialismo, que é o niilismo. A minha vida não tem valor, sentido, talvez o melhor mesmo fazer é eu morrer. Então, se você não tiver cuidado e negligenciar a parte do temor de Deus, que é o contraponto para todo o mal apresentado no livro de Eclesiastes, você vai cair nessas filosofias erradas, que muitas vezes são ditas por aí, e muitos acreditam nelas. A Teodiceia de Eclesiastes, isso é a forma como nós explicamos esse cenário catastrófico que o livro de Eclesiastes apresenta, consiste em demonstrar a impossibilidade humana de resolver o problema e a necessidade de viver na fé em um universo onde o Criador determinou que o mal exista até o dia em que ele vai julgar os justos e os ímpios. Então, o autor de Eclesiastes, ele é realista quanto à vida. Ele não conta um conto de fadas. Ele fala de forma crua, nua e crua, como que é a realidade, como funciona e como esse mundo é cruel com seus habitantes. Nós somos maus, vivemos numa sociedade má, nós não sabemos nada do que vai acontecer. E ele fala tudo isso para conduzir o leitor a viver a sua vida no temor do Senhor, que é a única forma da gente superar e conferir valor a uma vida que aparentemente não possui, senão quando está longe do Senhor. Então, e aí nós estamos caminhando para formar um propósito para o livro, para entender o propósito pelo qual Salomão escreveu o livro de Eclesiastes. Veja essa ideia da incompreensão do homem com relação às coisas da vida que Salomão, de forma tão clara, escreve no seu livro. Eclesiastes 3, 16 e 17. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo o propósito debaixo do sol. Então veja, o mal existe, ele é terrível, e um dia Deus vai dar conta disso. Salomão sempre coloca esse contraponto. É uma desonestidade teológica, aqueles que chamam esse livro de não inspirado ou de puramente pessimista, é desonestidade quando ele não considera todos esses textos e esses aspectos de forma tão clara também estão inseridos, que servem para o homem que vive nesse meio caos, o guia, o norte, para conseguir conferir propósitos da sua vida. Com relação ao mal desenfreado que existe, aqui ele fala que ele está determinado um dia que Deus vai julgar esse mal. Eclesiastes 12, caminhando nesse sentido também, diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem, porque Deus há de trazer juízo
todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Veja, essa é a conclusão do livro. Veja como que Salomão, o propósito dele ao escrever o livro, ele está conduzindo o seu leitor para o temor do Senhor. O começo do livro de Provérbios é o princípio do saber. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o conhecimento, Provérbios 1:7. E veja como ele acaba Eclesiastes, capítulo 12, falando, a suma é, teme a Deus e guarde seus mandamentos. Ele começa Provérbios com o temor do Senhor e encerra Eclesiastes falando do temor do Senhor, como se fossem as últimas palavras da sua vida, vamos dizer assim. Deus é caracterizado em seu papel criador. Então, um pouco do que o livro fala sobre Deus. De forma rápida aqui. Ele é apontado como transcendente, criador, doador da vida e organizador da vida. Depois confiram os textos, vale a pena. Não vai dar, obviamente, para a gente ler, mas eu coloquei aí para você consultar depois. Deus é apresentado como pessoal e justo. Eclesiastes atribui a Deus atividades de emoção, como agrado e ira, de vontade, como benevolência, generosidade. Ele possui um caráter moral santo, exercer a justiça. Vemos também a questão de intelecto de Deus presente no livro. Deus é apresentado também como inescrutável. Então, Eclesiastes mostra que mesmo a sabedoria do povo a quem Deus se revelou, que é o povo de Israel, não é suficiente para discernir todo o propósito divino e as maneiras pelas quais o Criador lida com as suas criaturas, inclusive a forma como Deus gerencia e decreta o mal na sua criação e na história que ele escreveu. Isto é feito, ou seja, essa incapacidade intencional que Deus atribuiu ao homem de compreender os seus eternos propósitos por meio da história que ele escreveu. Isso é feito para que o homem o tema, reconheça a sua própria pequenez e dependa dele durante a sua vida. Veja esses textos referentes a isso. Eclesiastes 3, 11 e 14. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Todo mundo tem um senso de eternidade, algo que nos move até Deus, algo que leva até mesmo o ateu a pensar e a refletir sobre Deus. Isso é uma das marcas que nós entendemos que Deus existe. Existe um aspecto de eternidade no nosso coração, um aspecto divino dentro de nós, a começar da imagem, da imago Dei que é em nós. Existem princípios, leis que regem a nossa vida, coisas dentro de nós que na linguagem teológica nós chamamos de revelação geral, que nos aponta a existência de Deus. Ele colocou a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus faz desde o princípio até o fim. O homem não pode ser guiado por ele mesmo, só com essas revelações gerais, a certeza de que Deus existe, porque o seu coração é enganoso, é mau. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Isso Deus faz para que os homens temam diante dele. Por que ele faz isso? Para que os homens temam diante dele. Apesar de ter esse senso de eternidade, eles não podem fazer nada para acrescentar nem para discernir as obras de Deus. E isso Deus faz para que os homens aprendam a temê-lo. As incertezas do futuro, da nossa vida, da nossa história, deve nos conduzir aos pés da cruz, não a uma vida de desespero, de tristeza e de depressão. As incertezas devem nos fazer confiar em Deus, aproximá-lo, zelar pela sua vontade, mesmo que pareça o caminho mais difícil. É confiar em Deus e na sua boa, perfeita e agradável vontade. É se apegar à verdade, ao temor do Senhor e jamais abrir mão dele, jamais negociar os seus princípios de justiça e retidão que provém da palavra, mesmo que eles vão te prejudicar humanamente falando. Eclesiastes 8:17. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que a virá conhecer, nem por isso a poderá achar dele. Quantas pessoas querendo compreender a vontade de Deus,
marcando data, às vezes para a volta de Jesus, outras coisas que nós vemos, falando de coisas como Jó falou, que são maravilhosas demais para nós, coisas que nós não podemos entender, coisas indescritíveis, inefáveis, desse Deus inescrutável, insondável que é o nosso Senhor. Assim como os montes se alteiam da terra, assim os meus pensamentos para com seus pensamentos, diz o Senhor. Coisas referentes ao seu propósito que Ele decidiu não nos revelar. Coisas dele que mesmo se Ele revelasse, nós seríamos incapazes de compreender simplesmente pelo fato de nós sermos finitos e criaturas, Ele criador e infinito. Convém a Ele a glória, convém a Ele todo o domínio, e a nossa mente jamais será capaz de compreender a Deus. Nós teremos uma eternidade para aprender mais sobre Deus e nunca chegaremos a esgotá-lo. Que coisa maravilhosa! É por isso que a nossa vida é eterna, porque Deus usando a palavra de forma boa, é um poço sem fim de conhecimento e de sabedoria. Como Paulo fala aos Colossenses, esse Cristo em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o conhecimento. O livro de Eclesiastes também mostra o homem como um ser finito e que deriva sua existência de Deus, um ser pecador, um ser mortal. Nesse ponto, Salomão esclarece que a morte significa a entrega do espírito a Deus. Eclesiastes 12:7, o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. E por fim, o homem também é apresentado como um ser moralmente responsável, isso é, que vai prestar conta daquilo que fez ao seu Criador. Isso é muito claro. Deus vai julgar até as coisas ocultas e escondidas, como é dito no epílogo da obra. Algumas questões hermenêuticas para a gente caminhar para encerrar. Questões hermenêuticas se referem a questões chaves para a interpretação bíblica no livro de Eclesiastes. Por exemplo, a expressão debaixo do sol, que aparece 33 vezes no livro. Possui 33 ocorrências no livro e se refere, em suma, aos acontecimentos desse mundo. Isso é que acontece debaixo do sol. Ele usa esse termo para se referir às coisas dessa vida, os enigmas dessa vida, os paradoxos dessa vida na ótica humana, com a nossa sabedoria limitada. Uma expressão sinônima é encontrada, por exemplo, em Deuteronômio 9,14, tem em Êxodo também. Deixe-me que destrua e apague o seu nome debaixo dos céus. Uma referência a Deus falando com Moisés, se referindo ao nome do povo de Israel, que o irritou, que o provocou a ira. E te faça a ti nação mais forte e mais numerosa. Então é uma expressão sinônima. O termo é usado para se referir a uma perspectiva humana da vida, a qual soma-se o aspecto de vaidade quando não há o temor do Senhor inserido. Então é uma perspectiva muitas vezes sem o temor do Senhor que Salomão está ponderando ali. Nós também temos a palavra vaidade, rebel, no hebraico. Essa palavra é aquela comumente ligada ao aspecto pessimista do livro, pois geralmente se engloba a maior parte da vida debaixo do seu significado. Ele começa, o começo falando, vaidade da vaidade, tudo é vaidade, diz o pregador. Versículo 2, ele começa dessa forma, começa nesse tom aparentemente pessimista. É lamentável que muitos leitores atribuem esse status ao livro de Eclesiastes, uma vez que este foi redigido para ensinar conhecimento e sabedoria aos seus leitores, como consta no epílogo, capítulo 12. As formas de tradução desta palavra variam entre vaidade, como ela normalmente é traduzida, mas é também sopro, vento, futilidade, algo sem sentido, algo até mesmo enigmático, algo absurdo, algo vão. E isso aqui é importante, não devemos entender o uso dessa palavra apenas com a conotação sem sentido, com a qual muitas vezes nós usamos essa palavra, mas que o autor a utiliza de forma a realçar também o seu aspecto enigmático, que é inclusive revelado na pequenez e incompreensão do homem
acerca dos fatos da vida, do seu futuro. Então, muitas vezes ele fala vaidade para mostrar de fato que é algo passageiro que o homem faz, mas ao mesmo tempo enigmático, que ele não sabe onde vai dar, o que vai suceder. Então, é algo nesse sentido, vaidade, como ele usa essa palavra, não apenas para falar no sentido pessimista, pior possível da palavra, mas também para conferir um tom de enigma às coisas que acontecem debaixo dessa terra, uma vez que o homem não pode descobrir o seu futuro, isso se encontra apenas na mão do Senhor. Observe os primeiros versículos, como eu disse. Vaidade das vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Então, tendo em vista o estudado anteriormente, Salomão pretende dizer que à luz da natureza enigmática da vida, os esforços do homem não lhe trazem realização, não trazem satisfação, completude para a sua existência. Qual é o proveito? O real proveito. É isso que ele está dizendo. Tudo que o homem faz, todo o seu empenho e esforço para conseguir dinheiro, estudar, trabalhar, enfim. Qual é o proveito real de tudo isso? Se ele nem sabe se amanhã vai estar vivo. Percebe? É um enigma. É algo que simplesmente é vão, sem o temor do Senhor que ele tanto apresenta ao longo da sua do seu livro. Veja então o propósito do livro no qual nós temos falado tanto aqui para a gente ter os nossos últimos slides. Esse tipo de argumento que na verdade encontramos por todo o livro, a ideia de que é vão, não tem valor, é enigmático, as coisas debaixo do sol, conduzirá o leitor ao propósito de Salomão por detrás da redação de Eclesiastes. Carlos Oswaldo resume o propósito desse livro nas seguintes palavras. Então o propósito de Eclesiastes é estimular o temor do Senhor como a chave para uma vida significativa em um mundo que é em tudo mais desprovido de significado. O temor do Senhor é a chave para enfrentar todos os dilemas, paradoxos e contradições dessa vida e as dúvidas que nós vivemos, que muitas vezes provocam ansiedade em nós, porque nós queremos controlar a nossa vida ao invés de confiá-la ao Senhor. Porque a ansiedade é muitas vezes sinônimo de incredulidade, de não confiar em Deus a sua vida. Porque quando nós fazemos isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa alma em Cristo Jesus. Então o livro de Eclesiastes usa todo esse ambiente hostil apresentado que é o nosso mundo, debaixo do sol, essa realidade que nós vivemos, as coisas vãs, sem sentido, sem propósito, para conduzir o homem a não ter outra alternativa, então, se não confiar em Deus, para trazer propósito a algo que aparentemente não tem. É como Paulo se refere em Gálatas capítulo 3, que a lei mosaica nos serviu de aio, ou seja, de guia, para nos conduzir a Cristo, porque a lei deixava muito claro uma coisa para o homem: você é pecador e você não pode cumprir a lei. Como isso ajudava o homem? Simplesmente mostrando que a única alternativa dele era confiar na graça de Deus em Cristo Jesus. Mesma coisa nós temos aqui, fazendo esse paralelo para você entender. A vida é difícil, é enigmática, tudo é vão. Qual é o propósito disso então, Senhor? Nós não podemos saber o nosso futuro, parece que é tudo ruim. É realmente conduzir o seu leitor a temer ao Senhor, trazendo sentido, propósito e valor para uma vida que, humanamente falando, parece não ter nada disso. Então eu tracei esse paralelo para você de alguma forma tentar entender. Deus muitas vezes conduz a nossa vida e talvez você que esteja me ouvindo até veio para o Senhor por causa disso. Alguma experiência que você teve, que você simplesmente disse: eu não sei o que fazer. Não tem mais jeito, acabou. Fim da história. Talvez a sua saúde, o seu emprego, talvez até a sua família. Enfrentou uma situação tão difícil que parece que sua vida perdeu o propósito. E por causa da graça de Deus e porque você, pelo Espírito, foi capaz de ver a mão de Deus, trazendo uma solução impensável, sobrenatural, como solução para o seu problema, você foi conduzido a reconhecer que só Ele é Deus, que só Jesus Cristo salva. Então, de forma para traçar esse paralelo, Salomão faz isso no livro de Eclesiastes. Ele usa esse caos para nos conduzir
ao temor do Senhor. Esse propósito é demonstrado em 4 divisões básicas feitas do conteúdo de Eclesiastes. Então, primeiro, os esforços humanos são desprovidos de significado em um mundo que não traz realização pessoal ao homem. 2, o homem, através da sua busca empírica, ou seja, de provar por significado, não pode derivar proveito da vida, a não ser que a desfrute sob o temor de Deus. 3, o homem não pode encontrar ou conhecer o significado da vida, a não ser que a desfrute sob o temor de Deus. E por fim, 4, a necessidade de desfrutar a vida responsavelmente sob o temor de Deus. O temor de Deus está inserido do começo ao fim. Muitas vezes o caos da carta, dessa realidade que nós vemos, impede o leitor de vê-la. Mas é justamente ele faz uma para conduzir você a esta. Então eu cito aqui para encerrar nesse último slide as palavras finais de Salomão da Epístola, que nós já lemos, mas eu quero repeti-las aqui. De tudo o que se tem ouvido, a suma, o resumo, a síntese é: teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Diante de tudo que eu falei para vocês, todas essas lutas, dificuldades, vaidades, enigmas, dúvidas, a suma é: teme a Deus, guarde seus mandamentos. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, se prolonguem os dias, eu sei com certeza que bem sucedem aos que temem a Deus. Essa é a suma. Temer a Deus é o princípio do saber. Que a nossa vida possa ser conduzida a um temor genuíno de Deus através da obra de Cristo Jesus. Possamos ser achados fiéis, possamos ser achados confiantes no Senhor, que diante das dúvidas, enigmas, injustiças que nós vivemos, possamos imitar a Jesus e confiar a Deus os nossos caminhos. E assim esses serão aplanados, como diz o salmista. Vamos orar, vamos colocar nossa vida